E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso querido canal A Sociedade, que é, de fato, o melhor canal sobre animes, jogos, filmes e muitos assuntos aí relacionados à nossa querida cultura pop. Eu já estava querendo gravar esse episódio especial há um tempinho, mas eu estava um pouco sem tempo e hoje que é um dia mais tranquilo eu vou gravar, finalmente para falar sobre a trilogia, né, de videogames da série Game Boy, que é composta pelo Game Boy puramente, né, que é aquele preto e branco, o Game Boy Color e o Game Boy Advance. Eu escolhi esses videogames, né, porque, cara, eles têm uma importância muito grande, né, na minha vida como gamer. Eu não gosto muito dessa palavra, né, mas como jogador de videogame, a minha história, né, com os jogos, o Game Boy ele sempre foi muito importante e continua sendo, na verdade. Então eu vou primeiro falar um pouco sobre a história desses videogames, para vocês conseguirem entender um pouco mais o que eles são, qual foi a natureza deles e tal. Também vou falar um pouquinho sobre a minha história com o videogame e, por fim, eu vou dar, né, uma resenha dos videogames e recomendações de jogos para vocês de diversos gêneros, tá? Primeiro eu tô com um gráfico aqui bem legal, pessoal, que eu tô usando, né, como consulta pro vídeo de hoje, mostrando a linha do tempo dos consoles da Nintendo. Lá em 1980 foi criado o Game & Watch, que era uma espécie de um minigamezinho, e em que era um minigame bem pequenininho e cada minigame, cada aparelho tinha um jogo diferente, era uma coleção de alguns jogos. E aí a Nintendo teve durante um tempo esses jogos, né? Lançou em 85 o Nintendinho, e o primeiro Game Boy ele veio em 89, 2 anos antes do Super Nintendo. Então, no final da vida do Nintendinho, o Game Boy ele corria paralelamente, né, com o Nintendinho. Então é bem interessante pensar que você tinha os gráficos 8 bits ali do Nintendinho e você tinha já a opção de jogar alguns jogos com jogabilidade parecida no Game Boy, né? Porque tinha, por exemplo, o Super Mario Land, o Super Mario Land 2, tinha até um Legend of Zelda, né? Pro primeiro Game Boy. Eu nunca cheguei a ter, de fato, um Game Boy na primeira edição, né? Mas dizem que era meio difícil de jogar, porque nem todos os modelos tinham luz interna, ou não tinham nem um pouco, né, a luz interna, então não tenho certeza. E aí eles fizeram essa inovação, né, para essa parte dos portáteis, né? Foi a primeira vez em que você tinha um portátil com essa capacidade de realmente você usar um cartucho e colocar e tirar e trocando jogos. Alguns jogos tinham bateria interna, né, para você salvar o jogo. Então, era bem interessante, né? Assim, o pessoal mais atual não está muito acostumado, mas os cartuchos, né, de forma geral, eles tinham uma bateria interna, então você conseguia salvar o jogo. Existia um breve período ali na geração do PS1, PS2, em que você tinha que comprar um aparelhozinho, né, para salvar os jogos, mas os cartuchos eles já têm essa capacidade. Aí depois, quase 10 anos depois, olha só que legal, né? Em 98 foi criado o Game Boy Color, né? Que nada mais é do que o próprio Game Boy com funções de cor. Então, assim, existem muitos jogos que quando você pega o seu Game Boy e bota no Game Boy Color, eles adquirem algumas cores, né? Então, por exemplo, Pokémon Red, Pokémon Blue. Se você jogar no Game Boy Color, eles ficam com as cores das cidades em que você está jogando. Isso aí é bem interessante, porque realmente dá um estímulo para você comprar um videogame novo. E obviamente, né, saíram muitos jogos exclusivos para o Game Boy Color. Mas o gráfico é bem parecido, na verdade, né? Se você pegar, por exemplo, o Zelda Link's Adventure e o Zelda Link's Adventure DX, que nada mais são do que a versão do mesmo jogo para Game Boy e Game Boy Color, você vai ver que
também não muda muita coisa, o estilo gráfico é bem similar, né? Mas de qualquer forma foi um passo importante. Você tinha um portátil com cores ali para você jogar onde você quisesse. É muito interessante, né? Então, realmente foi mais uma evolução aí que a Nintendo trouxe. Até ali a época do Super Nintendo, né? A Nintendo ela dominava na questão dos gráficos. Depois ela realmente pensou em priorizar outras coisas. E em 2001, pelo que eu tô vendo aqui, 3 aninhos aí depois do Game Boy Color, né? Então o Game Boy Color ele teve uma vida assim bem curtinha, né? Digamos. Foi lançado o Game Boy Advance, né? Que, cara, o Game Boy Advance é perfeito. Pelo que eu vi, né, em sites e tal, a proposta realmente do Game Boy Advance era ser um Super Nintendo portátil. E praticamente, assim, vários clássicos, né, foram portados do Super Nintendo pro Game Boy Advance, né, os jogos da série Final Fantasy, Zelda, o Zelda de Super Nintendo, o A Link to the Past, né, o Super Mario World, o Yoshi's Island e outros jogos, né, de outras séries menos conhecidas. E curiosamente, o Game Boy Advance ele só teve 3 anos de vida, mesmo sendo um videogame ali super conhecido e com muito jogo, cara. Assim, Game Boy Advance tem muito jogo, tem mais de 1.500 jogos. E se você pegar algumas séries de jogos, lançaram assim 4, 5 jogos da mesma série no Game Boy Advance, né? Depois eu vou falar um pouco sobre os jogos. E aí já em 2004 nasceu o Nintendo DS. O curioso é que o gráfico do Nintendo DS, ele é o mesmo do Game Boy Advance. Eu vi, né, fontes, eu não lembro agora se ele é um pouco pior ou se ele é a mesma coisa do que o Game Boy Advance. Só que realmente o Nintendo DS ele trouxe a inovação das 2 telas, do touch, né, o controlezinho com a caneta, trazendo mais possibilidades de gameplay. E é interessante, né, porque o Nintendo DS ele realmente ele foi, acho que, o segundo videogame mais vendido de todos os tempos, só depois mesmo do PlayStation 2. Eu acho que a estatística não mudou, né, mas de qualquer forma é bem surpreendente, né, a gente pensar nisso. Mas hoje a gente não vai falar do DS. Vamos focar apenas no Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. E pelo que eu vi, o Game Boy Advance é um videogame muito fácil de programar. Eu tava vendo, né, alguns fóruns que eu pesquisei para fazer esse episódio e tinha um cara que ele fez um jogo estilo Legend of Zelda sozinho pro Game Boy Advance. E ele demorou, acho que 6 meses, agora não tenho certeza. Então, assim, realmente um cara sozinho conseguir fazer um jogo assim é algo surpreendente. Imagina então as empresas, né, que tinham à sua disposição equipes com dezenas de pessoas para fazer os seus jogos. Outro ponto legal também é que o Game Boy Color ele ficou junto ali do Super Nintendo. Então, e teve até uma época, né, que o Super Nintendo ele tinha um aparelho que era acho que era Super Game Boy, que você botava um cartucho e você podia jogar. Você encaixava o cartucho do Game Boy nesse cartuchão. E aí você podia jogar os jogos do Game Boy no Super Nintendo. Era muito legal, né? Porque realmente aí você não precisaria comprar outro videogame. Bastava realmente você apenas fazer, né? Comprar esse adaptador e aí poderia jogar. Você teria muito mais jogos à sua disposição. Você poderia jogar... Olha só que legal. Você poderia jogar Pokémon no seu Super Nintendo. E o Game Boy Advance... sim. Interessante notar um ponto aqui também, né? Em 96 foi lançado o Nintendo 64, um pouquinho antes ali do Game Boy Color. E em 2001, que eu tô vendo aqui, foi lançado ao mesmo tempo o GameCube e o Game Boy Advance. E nesse caso, o GameCube ele tem um aparelhinho que permite você jogar os jogos do Game Boy Advance. Então, mais uma vez, né, se você não quer comprar um Game Boy Advance e um GameCube, você podia comprar só esse apetrecho, que você já poderia jogar os jogos do Game Boy Advance no seu GameCube. O que era bem legal, né? Você parar pra pensar. E tinha até umas formas ali de você ter uma conectividade. Se eu não me engano, você podia jogar um Zelda usando
os controles do GBA no GameCube, que é o Force Words Adventure. É bem legal pensar, né? A Nintendo já trazia, né, esse tipo de conectividade entre videogames. Só que realmente, né, a Nintendo nesse caso estava um pouco atrasada porque o Xbox e o PS2 eles já tinham conectividade com a internet, não era aquela coisa muito fácil, mas existia, era possível fazer. O GameCube eu não tenho certeza se tinha, mas eu nunca vi ninguém falando sobre isso, então pelo menos não foi algo assim tão abrangente, tá? Esses foram os fatos assim mais objetivos, né, na história do Game Boy Advance e do Game Boy Color, porque o foco aqui não é falar tanto sobre os detalhes da história, porque isso aí basta ver na Wikipédia que você consegue achar com muita tranquilidade essas informações, né? O que eu acho interessante é que toda a família Game Boy ela é ideal para iniciantes em videogame, porque, cara, são jogos muito simples e se você quiser se aprofundar, você pode jogar de uma forma mais complexa, né? Então, por exemplo, os primeiros Pokémons, né? Geração 1, 2 e 3, que foi até o Game Boy Advance, eram muito simples, né? E Pokémon continua sendo uma coisa meio simples, não é uma franquia que se reinventa muito, né? Mas, de qualquer forma, passou a ficar fácil demais, né? Mas nessas primeiras gerações estava numa dificuldade ali ideal, mas que dava pra jogar, dava pra salvar, dava pra fazer tudo tranquilinho. Outros jogos também assim em 2D, né, de plataforma, de aventura. Tem jogos da série Castlevania em todos os 3 videogames, né? Tem os jogos de Mario, de Zelda, jogos assim de aventura, né? Que são muito legais pra quem tá começando a jogar, começar a ter essa experiência bem legal, né? E eu acho que assim, se você mora aqui no Brasil, né, ou assim, pode ter algum português ouvindo, mas acho que a maioria realmente vai ser moradora do Brasil. Cara, muito provavelmente você já emulou o Game Boy, ou o normal, ou o Color, ou o Advance, né? Porque esses videogames, eles são muito fáceis de emular em qualquer computador, assim, qualquer torradeira emula os jogos do Game Boy, né? Com aquele emuladorzinho Visual Boy Advance, que assim, foi o primeiro lá que eu baixei quando era menorzinho, comecei a jogar. E até hoje, né, eu ainda jogo alguns jogos aí do Game Boy, da família Game Boy. Só que ultimamente, obviamente, eu tenho jogado muito menos por causa da falta de tempo. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história em relação à emulação, porque eu acho que muitos de vocês vão se identificar. Então, né, eu era um garoto juvenil. Essa era a época, acho que no finzinho, quando eu tinha ali o Super Nintendo, e quando eu tava ali, quando eu tive meu primeiro PlayStation, eu comecei a pesquisar na internet informações sobre os jogos que eu gostava, né? E os que eu queria jogar. Então eu pesquisava sobre, por exemplo, a série Final Fantasy, eu via tipo Mega Man, coisas assim. E eu ficava me questionando, né, sobre jogar jogos no computador. Eu jogava muito jogo em Flash, né? Provavelmente você já deve ter jogado algum joguinho em Flash, né? Aquele site tipo fliperama.com, no site do Cartoon Network eu ficava usando, né? Não era banda larga na época, olha só, se tiver o pessoal mais novo aí. Na época a gente não tinha banda larga, então você tinha que usar no fim de semana ou na madrugada, porque aí era mais barato e os downloads eram super lentos, né? Então, o que a gente fazia? A gente tinha que aproveitar esses momentos no fim de semana e tal, para pesquisar. E eu comecei a descobrir que era possível emular jogos, ou seja, você botar um joguinho de algum videogame no seu computador. E eu pensei, cara, como assim? Será que isso é possível? Será mesmo que funciona? E aí eu lembro que o primeiro jogo assim, que eu baixei de emulador, primeiro foi o Visual Boy Advance, né? Nem sei como eu achei o site. E aí no site, tipo, não é igual, por exemplo, os sites de ROM hoje em dia que tem todos os jogos do videogame em vários idiomas. Tipo, no site tinha, sei lá, 10 ROMs de jogos diferentes, aleatórios pra você baixar.
Aí o primeiro jogo que eu baixei foi o Pocket Bomberman, que é um joguinho do Bomberman de fase em que você pula, e é pro Game Boy Color. Aí eu baixei esse e baixei um outro, que eu não lembro. E, cara, eu achei aquilo incrível, né? Tipo, caraca, como assim? Agora eu tenho um jogo pra jogar de graça no meu computador. E aí eu não preciso ficar esperando o fim de semana pra jogar o joguinho. Eu posso deixar baixado e eu fico jogando durante a semana inteira, porque o jogo ele não necessita da internet, né? E aí me questionei aí com dois problemas, que tinha uma discussão se era legal ou ilegal você ter os jogos, né, as ROMs no seu computador. Diziam que você só podia deixar por 24 horas ou era ilegal e tal. E eu fiquei, meu Deus, eu estou cometendo um crime, a polícia vai me pegar, sendo que eu era uma criança, né? Mas criança é amedrontada assim mesmo. Aí eu falei com a minha irmã, o que você acha? E aí, nessa época eu já jogava Pokémon, já jogava um monte de coisa, né? Ela, Vitor, fala sério, né? Você tá jogando aí há mó tempão, nunca aconteceu nada, ninguém nem sabe que você tá baixando esse negócio. Hoje em dia eu sei que a proteção contra a pirataria em sites assim da Europa é muito grande, né? Eu tinha uma aluna, que também é colega, que ela mora em Portugal e ela fala, olha, se eu baixar as coisas aqui, o provedor da internet me notifica, pra eu não fazer mais isso. E, cara, aqui no Brasil, a pirataria rola solta, até porque o pessoal não tem dinheiro pra comprar as coisas, né? Aí eu passei por esse perrengue, né, com medo ali de, meu Deus do céu, isso aí não vai funcionar, eu vou ser preso, sei lá, e tive esse problema, só que foi realmente muito tranquilo, né? Na verdade, nunca aconteceu nada, até porque eu acho que não é ilegal considerando que o emulador seja antigo e que você não tenha outro meio de acessar os jogos, né? Porque tem muito jogo realmente que nunca foi relançado. E eu tive um outro perrengue também porque, assim, eu nunca fui muito bom de coisa de computador, né? Assim, eu sei usar melhor do que pessoas das gerações anteriores, até melhor do que pessoas, assim, da minha geração, mas não sei muito do técnico, então às vezes tinha que baixar o arquivo e renomear e botar com o mesmo nome, e aí eu não sabia fazer e acabava que muitos emuladores eu não conseguia usar, né? Eu consegui usar mesmo o ZeNES, que é um emuladorzinho aí de Super Nintendo. Usei o de Nintendinho também para alguns jogos e o Visual Boy Advance, foram os que eu mais usei. Também cheguei a tentar usar o Project 64, que funcionava mais ou menos ali no meu computador. Quando eu já era mais velho, já tinha notebook, né? E o EPSXE, que é o de Play 1. Hoje em dia existe o DuckStation, né? Que é assim, 1000 vezes melhor do que o EPSXE. O DuckStation roda assim perfeitamente, eu consigo botar em 4K o jogo, né? 4K não, mas em 1080p o jogo. Final Fantasy VII fica lindo, né? Usando o emulador, fica mais bonito do que no videogame. Mas na época a gente só conseguia realmente emular os videogames ali, 8-bit, né? 16-bit, né? Joguei um pouquinho também ali do Genesis, do Mega Drive, né? Que o nome dele original mesmo é Genesis, então... acho que foi até por isso que eu desenvolvi um gosto assim tão grande por jogos retrô, né? Porque a minha vida toda eu passei jogando esse tipo de jogo. Eu nunca tive um computador super potente, né? Nunca foi o meu foco. Eu sempre gostei mais dos videogames e tal. Hoje em dia mesmo que eu tô me preocupando mais em jogar jogos assim da geração. E olhe lá, né? Assim, em algum momento, se as coisas ficarem muito tranquilas financeiramente, eu até penso em montar um computador, mas assim, não é nada pra agora, nem, sei lá, pra daqui a um ano, talvez daqui a uns 2 anos, se as coisas ficarem boas, né? Aí eu monto um PCzinho legal e jogo, mas de qualquer forma, eu sempre gostei do retrô e nunca me incomodou, porque realmente os jogos antigos, eles não pegavam tanto na sua mão, né? E tem muita gente que se incomoda com isso. Mas, por exemplo, cara, o ápice pra mim foi no Game Boy Advance. Por quê? Porque os jogos eles já estavam ficando mais acessíveis, então você já podia ter um suporte maior, sabe? Não era aquele tipo de jogo... Os jogos que lançavam, né, pro Game Boy Advance não era tipo de jogo que você morre e dá game over. Não, você pode voltar, salvar e tal. E os gráficos 2D chegaram num ponto em que estavam lindos assim no GBA. Cara, tem jogos ali com gráficos lindos, o Zelda, né, o Miniscap, tem gráficos muito bons. Os jogos do Metroid, né, Metroid Fusion, Metroid Zero Mission, tem gráficos muito legais.
mas sempre, claro, considerando a limitação do Game Boy Advance, né? Também não tô falando que era um gráfico bom pro padrão de hoje. Até, por exemplo, hoje a gente tem muito jogo retrô, né? Que lança um gráfico 8-bit assim lindo. Por exemplo, Shovel Knight é um gráfico meio que 8-bit ali, 16-bit, sei lá, mas é muito bem trabalhado, né? Hoje em dia não. Hoje em dia é mais tranquilo de fazer gráficos 2D bonito, mas mesmo naquela época, né, com limitações, fica muito legal, né, os gráficos do GBA. E aí, além dos joguinhos, né, do Pocket Bomberman, eu baixei os jogos da série Harvest Moon. Baixei um Harvest Moon pro Game Boy tradicional, né, preto e branco e tal. Aí eu vi que dava pra personalizar cores. Baixei os jogos assim do Mario e tal, mas, cara, tudo mudou quando eu baixei Pokémon, cara. Quando eu baixei Pokémon Red. Cara, eu baixei aquele jogo e, assim, foi o primeiro RPG que eu joguei, né, cara? Então, assim, botei um nome, caraca, eu posso botar o nome do meu personagem. Aí eu botei o nome do rival, aí eu saí e tinha o gordinho na cidade de Pallet, né? Logo quando você sai tem um gordinho perto da casa da tua mãe. Aí eu cliquei e eu consegui falar com a pessoa. Caraca, se eu clicar com a pessoa, se eu clicar na frente da pessoa, a pessoa fala comigo. Como que isso é possível? Como é que o jogo reconhece que eu tô falando, clicando naquela pessoa? Tipo, cara, pra você ver como a gente ficava vislumbrado com coisas simples, né, antigamente, né? Eu achei aquilo fantástico. Como assim? Como o jogo reconhece que eu tô falando com a pessoa, né? E aí gostava muito do desenho na época do Pokémon. E aí eu olhando aquilo, caraca, como assim? Quer dizer então que se eu chegar e eu posso escolher o inicial que eu quiser, e eu não preciso pegar os Pokémons que o Ash fala, que o Ash pega. Eu posso pegar o Pokémon que eu quiser. Se eu quiser ter todos os Pokémons, eu posso ter. Se eu quiser abandonar meu inicial, eu posso abandonar meu inicial e ter outro Pokémon. E eu fiquei, assim, pasmo com o nível de liberdade que o jogo te dava. E, cara, se você parar pra pensar, não é nada demais, né, que o jogo te dá de liberdade. Mas pra mim, que nunca tinha jogado RPG, eu fiquei, assim, embasbacado. Meu Deus do céu, esse jogo aqui é perfeição, né? E eu lembro até que tinha o Felipe, um conhecido ali das minhas irmãs, que depois até conseguiu me ajudar a conseguir um emprego lá no... Não um emprego porque era voluntário, mas conseguiu um trabalho no pré-vestibular social. Ele é médico hoje em dia e tal. E ele já tinha jogado, ele conhecia o jogo e ele foi lá, né? Me dava umas dicas ali, tipo, esse Pokémon é bom, você tem que ir pra cá, pra lá. E, cara, eu achava fantástico. Aí, no Pokémon Red, eu perdi o navio. Se você já jogou Pokémon Red, você sabe. Eu perdi o navio. Quando você entra no navio, você faz as missões, derrota todo mundo. E depois o navio vai embora sem você. E eu, meu Deus, eu tinha que estar no navio, o que acontece? Aí eu peguei o Pokémon Yellow e joguei tudo de novo, porque eu achei que eu tinha perdido o jogo, né? Enfim, não sabia. Mas aí depois eu descobri que era parte da história. E aí eu lembro que, assim, eu fiquei preso na Safari Zone. Tipo, já dava a volta onde eu quisesse, mas eu não conseguia sair da Safari Zone, que você tem que pegar um item lá na Safari Zone. E, cara, eu tinha um Primeape no nível 60 e pouco, e um Pikachu já tava, tipo, quase no nível 60 também. Tipo, eles estavam muito fortes. Só com ele já dava pra zerar o jogo, porque eu andava aquela porra o dia inteiro, assim, sabe? Era uma sensação, assim, de liberdade, de você andar pra onde você quisesse no jogo, sabe? Que eu acho que nunca mais talvez eu vivencie, assim, num videogame. Eu acho que eu vivenciei um pouco disso no Dark Souls e no Skyrim, né? Que são jogos, assim, que realmente dão uma autonomia muito grande. E é engraçado, né? De formas diferentes. Mas o Dark Souls, eu acho que entre os dois ele é melhor mesmo. Então, é um tipo de magia, né? Que a gente acaba perdendo, né? Quando a gente deixa de vivenciar as coisas pela primeira vez. E além, né, do Pokémon, cara, eu já joguei muito os Final Fantasies, né? O 4, 5 e 6 no GBA, que eles têm algumas coisas extras, né? Tem dungeon extra, no caso do Final Fantasy V tem job extra, né? Classes extras. Joguei muito, zerei e tal. Tem Final Fantasy 1 e 2 também, né? Num pacote, os dois jogos em um só. Enfim, cara, tem muita coisa boa na família GBA.
e se engana quem acha que só o Game Boy Advance é bom, né? O Game Boy Color, cara, tem muito RPG bom, tem o Dragon Quest Monsters, tem a série Dragon Quest mesmo, né? Tem os Pokémon, o Pokémon segunda geração, que na minha opinião são os melhores jogos. Assim, o mais nostálgico pra mim é mesmo a primeira geração, né? Mas a segunda geração é incrível. Tem o Zelda, né? O Oracle of Ages, Oracle of Seasons. Tem outros RPGs, assim, que eu não me lembro agora, assim, de cabeça. E no próprio... Olha só que legal, cara. No próprio Game Boy purão, né? Sem cor nem nada, tem muito RPG bom. Tem 3 jogos, na verdade tem 4 jogos da série Final Fantasy, e olha só que curioso, nenhum deles é um Final Fantasy de verdade. Tem o Final Fantasy Adventure, que na verdade é um jogo da série Mana, né, tipo Secret of Mana, Tree of Mana e tal. É um estilo Zelda com nível e tal, então é um RPG de ação. Tem também a série Final Fantasy Legends 1, 2 e 3, eu já zerei o 1, mas eu nunca zerei o 2, que eu já cheguei até longe ali, e o 3 também nunca. Mas tem a Final Fantasy Legends, e eles são da série Saga, que é uma série de RPGs fantástica, assim, que você tem muito mais liberdade do que no RPG tipo Final Fantasy. Você pode realmente fazer o que você quiser, pegar o personagem que você quiser. Só que, obviamente, né, é muito limitado no Game Boy. A série Saga, né, no Game Boy, no primeiro é muito limitada, você escolhe personagem qualquer, e a história, assim, é bem pesada até, né, do primeiro. A segunda, você escolhe as classes e você tem várias builds que você pode fazer, e o terceiro é um RPGzão mais linear ali. E a série Saga é o que seria o Final Fantasy II se ele tivesse continuações, né? Porque é um estilo de subir níveis meio diferente, né? É bem legal até, se você parar pra pensar. E... assim, eu imagino que deve ter sido incrível, né? Pra uma criança crescer vendo o aumento da complexidade nos jogos. Hoje em dia, a maioria das inovações dos jogos, né, são nos gráficos. A Nintendo até traz umas coisas assim de gameplay, mas nunca, assim, não é que nunca, né, mas nem sempre dá certo, né. E assim, hoje em dia tem pouca inovação, se você for parar pra pensar, né. Você tem, beleza, na geração nova tem resolução, tem FPS, tem, né, um monte de coisa assim, mas antigamente cada geração era muito diferente da outra, né. O salto de qualidade era gigantesco, né? Então, por exemplo, do Super Nintendo pro 64 foi um salto gigante. Do 64 pro GameCube foi gigante. Aí, por exemplo, do PS2 pro PS3 foi muita diferença. Mas não tanto quanto do PS1 pro PS2, né? E aí, hoje em dia, assim, cara, os jogos do PS4 e do PS5 são muito parecidos. E também são parecidos com o do 3, né? Claro que, assim, o nível de complexidade aumenta, mas... convenhamos que não igualmente era nas gerações anteriores, né? Claro, tem jogos muito bons antes e depois, também não quero ser o cara que é contra os jogos antigos. E aí eu tenho alguns outros pontos a falar também sobre a questão do GBA, assim... Cara, hoje em dia, vale a pena... Ah, sim, uma coisa legal, né? Meus pais, eles achavam que os joguinhos do GBA pesavam o computador, sendo que, tipo, os jogos eram... não tinha nenhum mega, né, de tamanho. Mas eles achavam, enfim, fazer o quê? E... cara, eu lembro que, assim, eu baixei a ROM do Pokémon Ruby e demorava muito, porque a internet era lenta, mas, cara, quando eu joguei, eu vi aqueles gráficos, meu Deus do céu, que absurdo é esse que eu tô jogando? Tipo, será que eu mereço jogar um negócio desse, sabe? É muito louco, cara, muito louco, muito bom. Grandes experiências, né, que eu recomendo que você jogue, não tenha preconceito contra os jogos, assim, da época, são muito bons, especialmente o do Advance e do Color, mas o do Game Boy preto e branco também são muito bons, tá? Vantagens e desvantagens, vamos lá. Eu não acho que vale a pena você ter um desses videogames físico, você comprar, né, um modelo antigo. Eu já cheguei a ter um Game Boy Advance SP, que era aquele abre e fecha, né? Mas assim, primeiro, você não pode usar Save State, que é aquela possibilidade que você tem no emulador de salvar quando quiser. E isso é uma mão na roda, especialmente para os jogos mais velhinhos, ali, mais difíceis. Tipo Mega Man Zero, cara. Sem Save State não dá pra zerar.
dependendo do modelo, você não tem luz interna, então fica muito escuro. O som é meio baixo. E os modelos mais antigos você precisa de pilha, né? Só o Game Boy Advance que você não precisa de pilha. O Game Boy... Quer dizer, na verdade, o Game Boy Advance SP você não precisa de pilha. O Advance original precisa. E também o normal e o Color. Então, assim, são muitos imprevistos e tal. Então, eu acho que vale a pena você emular, né? Ou então, se você é a pessoa mais purista, você pode ir na loja da Nintendo e comprar os seus jogos ali por $60. Ou $20, ou 10, eu não sei quanto é que tá. Mas hoje em dia ter um aparelho desses, acho que seria mais para uma nostalgia ali, ter sei lá, numa coleção, ter bonitinho e tal. Mas realmente não acho que seja necessário, tá? E aí por fim, né, pra acabar, eu queria fazer algumas recomendações de jogos pra você, né? Afinal, pô, também não vou terminar sem recomendar coisas pra vocês, tá? Primeiro eu vou falar de jogos de plataforma, depois jogos de aventura e depois jogos de RPG, tá bom? Qual a diferença, né, de um jogo de plataforma para um de aventura? No de plataforma o foco é a habilidade com pulo, precisão, né, no pulo e tal. No aventura você, às vezes, tem uns elementos ali de RPG, você tem ali uns elementos assim mais de ação, né, e por aí. Então vamos lá. Primeiro os de plataforma, cara. Série Mario, não tem como ignorar, né, a série Mario. Tem o Super Mario Land... Não, Super Mario Land, Super Mario Land 2. E aí acontece uma coisa muito interessante, né? A partir do Super Mario Land 3, a série passa a se chamar Wario Land. Ou seja, passam a ser os jogos do Wario. E aí tem os jogos da série Wario Land, né, que são de plataforma, mas tem muito mais puzzle, tem muitos mais elementos, assim, diferentes. Eu nunca me dei muito bem com essa série, engraçado, né, mas assim, eu sei de muita gente que gosta, tem um amigo meu, Alberto, que ele gosta, e pode valer a pena você conferir, tá? Os jogos da série do Kirby, tem uns Kirbys muito bons pro Game Boy Advance. Eu acho que não tem pro Color nem pro comum. Não, tem sim. Tem pro comum, se eu não me engano. Só não tem pro Color, eu acho. Não tenho certeza. Mas de qualquer forma, acho que você pode usar... por exemplo, quando você bota no Game Boy Color, você joga os jogos do Kirby com cor. Tem alguma coisa assim também. E tem alguns jogos do Sonic, porque a Sega já tinha parado de produzir console na época do Game Boy Advance. Então tem o Sonic... Acho que é Sonic Advance do 1 ao 4. Então 4 joguinhos aí do Sonic pra você jogar. Que é bem legal, né? Você pode jogar do antigo concorrente do Mario nos consoles da Nintendo, né? É bem legal até. Existem outros jogos de plataforma, assim, se eu não me engano tem o do Digimon. Se eu não me engano tem o do Adventure Island. Que é bem legal até, só que é muito mais arcade, né? A série Adventure Island é muito mais arcade. Apesar de ser muito boa também. Eu joguei o primeiro, mas chegou um momento em que, putz, tava muito difícil. Agora os jogos de aventura, né? Metroid, que tem 2 jogos. Na verdade tem 3, né? Tem o Metroid 2 pro Game Boy clássico. Tem o Metroid Zero Mission e o Frontier, não sei. E Fusion. E Fusion e Zero Mission pro Advance. Então tem 3 jogos aí do Metroid pra você. Tem o jogo do Kid Icarus pro Game Boy comum. Nunca joguei, mas dizem que é bom. Série Castlevania tem, cara, uns 3 jogos pro Game Boy clássico, 3 ou 4. E tem 2 jogos pro Game Boy Advance. E nesses do Game Boy Advance já é Metroidvania, tipo Symphony of the Night, né? Acho que é Circle of the Moon e um outro aí. Cara, eu já ouvi falar até que são melhores do que o Symphony of the Night. Não sei, porque eu não joguei nem o Symphony of the Night, nem esse Castlevania. Mas assim, dizem que é bem legal. A série Castlevania, né, especialmente os Metroidvanias, são uma série assim que eu quero muito conhecer mais. Só que eu nunca parei pra jogar e tal. A série Mega Man Zero, se eu não me engano, tem Mega Man no Game Boy Color.
Mas a série Mega Man Zero, cara, são 4 jogos, todos eles no Game Boy Advance, ou seja, produzidos ali no intervalo muito curto de tempo. E são uma narrativa com início, meio e fim, certinho ali. A história começa, termina de boa. Dizem que a história é muito boa, eu só cheguei a jogar o primeiro. O primeiro era dificílimo, mas dizem que no segundo já corrigem a dificuldade. E o terceiro é o melhor de todos. E o 4 piora um pouquinho a qualidade, mas de qualquer forma continua muito bom. Mas o primeiro, putz, é bem difícil, né? Use save state, senão já era. E a série Boktai, acho que é assim que se fala, né? Eu não sei como se faz para jogar esse tipo de jogo no emulador. Por quê? Porque a série Boktai, ela funciona... O cartucho ele tinha um sensor solar. Então, quando você estava no sol, você conseguia ter mais energia para o seu boneco. E quando você não estava no sol, você tinha menos energia. Não sei como é que eles faziam isso, né? Mas, de qualquer forma, é bem interessante, né? Porque realmente é uma inovação. Não sei como é que fica isso no emulador. Vamos para os RPGs. Cara, tem muito RPG pro Game Boy. Eu vou tentar falar dos mais famosos, tá? Porque, putz, tem muita coisa. Então, de qualquer forma, a gente vai chegar e vai conversar um pouco sobre eles também. Vamos lá. Final Fantasy, não tem como negar, cara, os jogos do Final Fantasy, sejam os fake, né? Como eu já falei, os Final Fantasy Legends, que são a série Saga, são muito bons. Os jogos da série Final Fantasy mesmo, no Game Boy Advance tem o 1 e 2, num cartucho só, tem o 4, o 5 e o 6, não tem o 3, infelizmente, o 3 só foi remasterizado no PSP e no DS. A série Pokémon, cara, Pokémon quando se fala em Game Boy, se fala em Pokémon, né? As 3 primeiras gerações de Pokémon estão lá presentes. Todas muito boas, destaque para a segunda, que pra mim é melhor, né? Mas, cara, todas as 3 têm um lugarzinho especial ali no meu coração, tá? A série Dragon Quest tem o Dragon Quest 1 e 2 no mesmo cartucho e o 3 no Game Boy Color. Tem os jogos da série Dragon Quest Monsters, que é tipo um Pokémon, só que um pouquinho mais difícil, né? Bem legal até. Pro Game Boy Color, 1, 2 e 3 também. E tem o Dragon Quest Caravan Heart, que é pro Game Boy Advance. Tá legal? Então, né, um jogo que não é tão conhecido. RPG da Nintendo, Mother 3. Que é um jogo... Vocês devem conhecer o Earthbound, né? Que é um RPG famoso do Super Nintendo. Lançaram a continuação pro GBA. E nunca mais fizeram nenhum jogo da série. Acho que não pretendem fazer, inclusive. Já joguei um tempinho e era muito bom, só que eu não entendi muito a mecânica do ritmo lá e... Por causa do emulador e tal, acho que não estava funcionando muito bem. Mas um dia eu ainda pretendo jogar. Série Mario e Luigi. Ela continuou no DS, 3DS e tal. Mas eu acho que a série Mario e Luigi só tem um jogo, se eu não me engano. No GBA. É um RPG mesmo, que mistura alguns elementos ali de apertar botão, né? Tipo plataforma. Tem tipo plataforma também, né? Nos estágios, é bem legal. Golden Sun, que eu cheguei a jogar um pouquinho, assim... No começo é bem bobinho, tipo só apertar X, igual o Final Fantasy, mas depois eu imagino que fique mais complexo. Como eu era criança, muito novo, eu cheguei a jogar só o começo e eu me cansei, eu confesso, tá? Mega Man Battle Network. A série Mega Man Battle Network é uma série de Mega Man de RPG, cara. Muito legal isso. Mistura RPG com algumas coisas de desviar de obstáculo e tal. Bem legal, assim. Bem legal. É uma coisa, assim, diferente. Tem, acho que 6 ou 8 jogos, cara, dessa série no Game Boy Advance. Tipo, produziram igual maluco, né? Essa série. E aí depois acabou. A série não continuou. Teve meio que uma continuação ali no DS, que era o... Esqueci até o nome, mas existia, mas acabou não indo pra frente, uma pena, né? Porque eu cheguei a jogar um pouco, é bem legal e tem um amigo que gosta muito. A série Summon Nights tem 2 jogos no GBA, eu acho que continua em outras plataformas, é um RPG de ação e tem aquela carona, assim, de anime mesmo, sabe? Bem anime, bem anos 2000, assim, muito legal, muito legal. E o Riviera, acho que é Riviera The Promised Land, mistura RPG com
um negócio estilo... estilo aqueles jogos em que você pode escolher a garota com quem você vai ficar. É um joguinho curtinho, bem legal também, tá? Como vocês sabem, eu sou fã de RPG, então as recomendações ficaram um pouco mais extensas. E outros jogos diferentes, cara. Série Harvest Moon. Tem o Friends of Mineral Town e o More Friends of Mineral Town. No primeiro você controla o menino e no segundo a menina, né? Porque eles não... Não sei porquê, né? Eles não botaram a opção de você ser os dois no mesmo jogo. Mas acontece. A série Harvest Moon, muito boa. É o mesmo jogo ali que tem no PS1, só que adaptado para o portátil. É bem, bem interessante. Série Mario Tennis. Joguei o começo, mas é legal, cara, porque tem um modo história, é estilo um RPGzinho ali, mas é um jogo de tênis, né? Mario Kart para GBA também é bem legal. E muita gente não sabe que existe Mario Kart pro GBA, ele é meio que esquecido, mas é interessante. E o jogo Mario vs Donkey Kong, do Game Boy clássico. Muito bom, cara, vários puzzles aí, tipo, bem desafiador pra quem gosta de puzzle. Assim, esqueci de falar nos RPGs, série Fire Emblem, tem 3 jogos da série Fire Emblem, muito bom. Quando a série Fire Emblem era ainda mais difícil, então, com exceção do último, que é o The Sacred Stones, que você pode parar, treinar e tal, os outros eles são bem desafiadores. Então, recomendo aí que você, se for jogar, se prepare, né? É um jogo assim que você tem que meio que ir aprendendo as coisas, pesquisando em guia e tal, pra ficar melhor. E tem a série Famicom Wars, né? Que é um joguinho de guerra. Eu não lembro qual é que é o nome quando foi traduzido aqui pro ocidente, né? Mas se você procurar Famicom... é Advance Wars. Advance Wars. É tipo um joguinho de guerra, de tática, assim. Dizem que é muito bom. Assim, nunca joguei. Parece ser bom. Então fica aí também a recomendação, tá? Depois de toda essa história, toda essa recomendação, cara, eu te convido a conferir os jogos do Game Boy. Cara, vale muito a pena, não tenha preconceito dos gráficos, especialmente o Game Boy Advance, que é muito bom, mas o Color e o primeirão lá também. E também te convido a seguir a gente, porque a gente tem vários outros vídeos sobre o tema, a gente tem muito conteúdo aí bom de jogos, de anime, de filme e tal, que com certeza você vai gostar bastante. E aí a gente te espera no próximo episódio, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Valeu!